Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a você que nos ouve. Este é mais um episódio do nosso podcast, o podcast aí da Mocidade da Primeira Igreja Presbiteriana em Itabuna. Eu me chamo Wesley Ribeiro e para o nosso 15º episódio, recebo o nosso querido pastor da congregação Esperança, pastor Marcelo. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, querido Wesley. Prazer estar aqui com vocês, de poder contribuir para a honra e glória do Senhor, ajudando não somente a nossa mocidade, mas principalmente os nossos irmãos, no crescimento da palavra do Senhor. Amém. Para o nosso estudo de hoje, nós estudaremos com o pastor o texto de Marcos 3, dos versículos 20 ao versículo 30. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Então, pastor, esse é o texto de hoje, contigo. É um texto muito profundo, Nós temos a tendência de só ver o lado, diríamos assim, mais polêmico, que é a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, mas se olharmos ao contexto do texto, nós iremos perceber um outro tema polêmico, que é a inveja dos escribas, dos fariseus, que, diríamos assim, estava vendo o ibope de Jesus crescer e queriam quase que dar um fim a esses seguidores de Jesus e ao próprio Jesus. Então, se nós observarmos o contexto, nós iremos ver a multidão admirada, Toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? E aí vai acontecer algo interessante. Depois de 2 milagres importantes feitos pelo Senhor Jesus, vem uma acusação. Então nós iremos dividir a nossa fala em 3 partes. Que são essas partes? Quais são essas partes? Essas partes têm a ver com a refutação que Jesus Cristo dirá, depois a explicação e, por último, a exortação. Nós estamos aqui recorrendo também ao querido William Hendrickson no seu comentário, e é interessante começar falando da acusação, como já foi lida, aí o versículo 22, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então perceba que realmente há uma acusação terrível a Jesus. Ele está também com seus parentes, com seus amigos, que aparentemente o acusa de estar louco. Interessante, Só que não é nem isso a ênfase que queremos dar. E tampouco na blasfêmia contra o Espírito Santo. Na verdade, Jesus vai aproveitar a ocasião para mostrar que se há um valente com V minúsculo, ele é o valente com V maiúsculo. Ele tem poder, tem toda a autoridade. Então, a partir do versículo 23 até o 26, não iremos reler, mas aqui nós vemos exatamente a refutação dada por Jesus, ele mostrando que ele está acima de todos e de tudo, e por isso que ele vai já criticar a argumentação deles. Ele vai dizer, pode Satanás expelir a Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Então perceba que o próprio Jesus Cristo vai usar essa parábola para mostrar que a divisão que pode existir dentro de um reino, dentro de uma família, vai causar a ruína de ambos, tanto do reino como da família.
Então, a argumentação de Jesus é: se vocês estão dizendo que eu estou possesso, como é que pode Satanás expulsar o próprio Satanás? E é interessante aqui fazer um parêntese, que eles vão falar do maioral dos demônios, né? Beelzebul seria o próprio Satanás. Então, veja como a acusação deles é terrível e diríamos que até proposital. Depois nós iremos explicar um pouco quando falarmos da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, veja, nós podemos perceber, em primeiro lugar, a acusação e agora a refutação. Em segundo lugar, a explicação. E aí vem o versículo 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Meus queridos irmãos, querido ouvinte, aqui nós vemos que o valente com V minúsculo realmente é o inimigo das nossas almas, é Satanás. Só que Jesus Cristo vai dar uma visão muito interessante. A Bíblia vai dizer que Satanás, ele opera no império das trevas. E quem não sabe, né, império seria um reino pequeno. Já o reino não, subsiste toda a grandeza, ou seja, todo o território geográfico tem a ver com o reino. O império é como se fosse uma milícia que quer ir contra o reino. Então é interessante resgatar a palavra do Senhor que nos diz que ele nos transportou do império das trevas para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Então veja, há um valente com V minúsculo, ele domina de uma maneira limitada nesse seu império, e aí vem a grande ênfase que Jesus Cristo vai dar, que ele tem toda a autoridade. É ele que amarra o valente, é ele que vai mostrar o seu poder. Então Jesus, ele contra-argumenta de uma maneira profunda, mostrando que realmente ele é o Filho de Deus. Os milagres que ele fez anteriormente, a própria confirmação e afirmação da multidão, só vai deixar claro que ele realmente é o Filho de Deus. Então, caminhando já para o final, nós não podemos deixar de falar dessa blasfêmia contra o Espírito Santo. E aqui, recorrendo à própria Bíblia de Genebra, vai demonstrar que se alguém blasfema contra o Espírito Santo, mostra que não é um dos eleitos de Deus e, portanto, nunca será salvo. E só para acalmar o nosso coração, meus queridos irmãos, um cristão, ele nunca blasfemará contra o Espírito Santo. Por quê? Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição do Espírito Santo. E isso foi dado aqui no texto de maneira intencional. Então, os escribas falaram isso de maneira intencional. E aí nós podemos perceber que nós podemos, de fato, descansar no Senhor, porque reconhecemos que realmente nós temos o Espírito Santo. Nós não temos como proferir algo de Deus dizendo que é do diabo. É exatamente o problema deles, né? A blasfêmia imperdoável é especificada como um ato deliberado de associar o poder e a obra de Jesus para algo que é exatamente de Satanás. Então, quando temos o Espírito Santo de Deus, nós podemos confirmar que as obras de Deus realmente são de Deus. Então, ninguém pode, como cristão, né, blasfemar contra o Espírito Santo. Isso acalma o nosso coração. Mas a ênfase do texto, como eu já disse, é exatamente a demonstração de que há um valente com V maiúsculo, aquele que esmagou a cabeça do diabo. E nós podemos perceber, meus irmãos, caminhando agora assim para as implicações e recorrendo ao que o reverendo Hernandes Dias Lopes nos diz no seu texto, que aqui nós podemos, em primeiro lugar, aprender que devemos evitar o julgamento. Então, eles de maneira precipitada, por causa da vaidade, por causa da inveja, eles acusaram a Jesus de algo terrível. Mas essa acusação foi intencional. É importante deixar claro que eles fizeram isso de maneira intencional. Mas, em segundo lugar, devemos evitar o desespero. Eu me lembro que alguns irmãos me procuram: pastor, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Pode ser essa a sua interrogação também. E aí eu vou dizer de maneira clara: um cristão nunca blasfemará contra o Espírito Santo, porque essa blasfêmia ela é dada de maneira intencional e é para mostrar que uma obra de Deus é creditada ao diabo. Então nunca iremos fazer isso. Por exemplo, só para exemplificar, a atitude da mocidade de fazer podcasts, né, é uma atitude para demonstrar claramente que é de Deus. É como se alguém falasse assim: não, isso é uma atitude que é para o diabo ou do diabo. Então ninguém em sã consciência falaria isso. Entende, meus irmãos? Isso é de Deus, isso é para a glória de Deus, essa iniciativa é para a glória de Deus, a igreja existe para a glória de Deus. Então, se você fala isso de maneira intencional,
é porque você não reconhece que é de Deus, entende? E ao falar isso, você não tem o Espírito Santo. Então, quando nós temos o Espírito Santo, há uma confirmação de que o que é de Deus, ela vai trazer harmonia, ela vai trazer paz, ela vai trazer descanso. Então, de fato, nós não podemos cair no desespero. E por último, né, evitar a leviandade. A reverenda Hernandes vai dizer assim: aqueles que zombam de Deus e de sua graça podem cruzar essa linha invisível e perecerem para sempre. Então, realmente, caso alguém não seja cristão, nós devemos tomar cuidado com a nossa língua para não nos precipitarmos e cair aí na leviandade. Afinal, querendo agora concluir de maneira bem clara, o texto não nos fala somente da acusação que Jesus era louco, ou que ele era possuído do diabo, aspectos negativos. Não, o texto de maneira clara nos mostra o poder de Deus sobre todas as coisas. Ele que amarra o valente, e nós sabemos que ele já venceu todas as coisas, triunfando sobre os demônios, as potestades, ali na cruz. E por isso que nós podemos olhar para a cruz. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. É assim que devemos cantar, é assim que devemos viver, pois afinal temos o nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Ele assim nos abençoe, que Ele aplique em nosso coração a sua palavra, que Ele nos dê a graça de realmente descansar no seu poder. Afinal, Ele é todo poderoso, Ele é o nosso Senhor, Ele nos ama com amor inigualável para a glória do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, pastor, por essa palavra edificante e o Espírito Santo aplique em nossos corações. Vamos finalizar apenas com oração. Santo Deus, eterno Pai, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Obrigado, Senhor, por se revelar a nós mais uma vez através das tuas escrituras. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Marcelo. Obrigado por cada ouvinte, ó Deus, que nos escuta neste momento. Que o Senhor venha estar trazendo em nosso coração um sentimento de pertencimento a Ti, Senhor, e que pela palavra, Senhor, nós venhamos a ser mais humildes, que possamos reconhecer as obras de Cristo em nossas vidas, a obra do Espírito Santo, ó Pai, possamos também tratar com seriedade, ó Deus, as coisas que provêm de Ti, a Tua santidade, ó Deus, que possamos buscar mais e mais sermos santos como Tu és santo, ó Pai. Deus, nós finalizamos bendizendo o Teu nome, Pai. Cristo é o Senhor das nossas vidas e Ele reina desde antes da fundação do mundo e voltará em breve para consumar a Tua criação, Pai. Que aguardemos ansiosamente por isso e que essa seja nosso desejo, a nossa satisfação em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, ouvinte, esse foi mais um episódio. Nós estamos muito alegres aí pela participação do pastor e já agradecemos a tua presença, pastor Marcelo. Obrigado por aceitar nosso convite e esperamos aí para mais, em breve estará de volta conosco. Obrigado, ouvinte, por sua participação também. E já aguarde o próximo episódio, episódio número 16. E Deus abençoe os irmãos. Amém. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo: eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que já era seu. Bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida, pelo teu amor te encontrei. Em minha alma estão as suas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou.
meus pecados. Ouvi tua voz, dizendo eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu. Bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida pelo teu amor. Te encontrei, em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa eu tua graça, meu coração, Senhor, onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Canta comigo assim, porque Deus